Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Tigman com vocês aí para mais um vídeo artigo. Hoje eu vou te dizer que eu adorei trabalhar com esse artigo aqui, porque, não pelo assunto, não me entendam mal, por favor, o assunto inclusive é meio macabro, né? Vamos falar de morte súbita no esporte. Mas eu adorei o assunto porque foi um assunto novo, foi um assunto que eu tive que estudar muito, e peço desculpas se eu der uma parada de vez em quando para entender melhor o que eu estou falando, mas um assunto de extrema relevância. Recentemente, aqui na região do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, a gente teve um caso de um ciclista que acabou falecendo durante uma prova de ciclismo. Né? E isso gerou uma repercussão bastante grande na mídia, né? Um jovem, 30 e poucos anos, vindo a óbito no meio de uma prova de esporte, onde a gente quer ver saúde, disposição. E aí a pergunta é, tá, e aí, isso é perigoso, não é perigoso? Até que ponto a gente tem que estar se cuidando ou não tem? Certo? Então vamos lá, ó. Antes de mais nada, não esquece, te inscreve no canal. Estou fazendo a minha campanha, eu quero chegar nos 1000 inscritos. Vai ser uma satisfação muito grande para mim te ter aqui comigo e poder fazer com que a gente entenda um pouco mais de atividade física e saúde, certo? Então vamos lá, deixa eu preparar meu material aqui, deixa eu conferir se está tudo certo, estamos aí. Muito bem, este é um artigo, tá? É um artigo que que fala sobre morte súbita durante a prática de esportes, né, atividades físicas no geral, com uma revisão de 10 anos, tá? Denis e colaboradores, publicado nesta revista no ano de 2016, se eu não me engano, isso aí, 2016. Então vamos lá, gente. Primeiramente, assim, a gente sabe que a morte súbita ela é bastante rara, mas ela é muito devastadora, principalmente porque ela normalmente trabalha com pessoas jovens, o que nos causa um desconforto muito grande, e também porque existe uma atenção muito forte da mídia em cima desses acontecimentos. E aí a gente fica todo atordoado e começa a puxar pela exceção, muitas vezes, achando que isso pode ser uma regra. Então vamos entender um pouco melhor disso, para a gente saber do que está falando, para a gente não falar bobagem, usar a ciência para embasar o nosso conhecimento, as nossas ações, e a gente poder ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso. Bem, a gente sabe também que a maioria das mortes, né, acontece em pessoas acima de 35 anos. E o objetivo desse estudo, então, foi verificar a incidência, né, verificar a quantidade de casos que ocorreram e as circunstâncias dentro do período de 2006 até 2015, num estado da Austrália. Olha só, vim aqui, ó, esse é o estado da Austrália, costa leste da Austrália, onde a população é uma população de 7,5 milhões de pessoas. Como é que foi feito esse estudo? E aí é o seguinte, já começa aí um monte de coisa que eu não sabia, e foi muito, por isso que eu disse, foi muito bacana acompanhar esse estudo aqui, e eu quero que você acompanhe aí comigo. Então vamos lá. Primeiramente, os caras pegaram todas as autópsias que foram realizadas, conduzidas pelo Departamento de Medicina Forense da Austrália, daquela região, naquele período, certo? Todas as mortes que eram inexplicáveis, que não tinham uma causa conhecida, né, elas são encaminhadas para a autópsia daquele setor da Austrália. Né? E aí, a partir daí, eles fazem análise documental para ver até que ponto. Então, assim, incluía todos os arquivos, incluindo materiais tipo relatório policial, depoimento de testemunha, entrevista familiares, registros médicos, relatórios de autópsia, todos os dados que estavam disponíveis nesse banco de dados durante esse período foram checados. Usando os termos específicos, morte súbita, esporte, futebol e outros critérios que você pode acompanhar aqui se quiser o artigo, vou deixar o link aí, foram utilizados para selecionar os artigos, tá? Importante, tá? Atividades como caminhada e yoga não foram incluídas nesta análise. Então a gente está aqui direcionado muito mais à parte esportiva. Ainda, né? Quais foram os critérios de inclusão? Sujeitos de 18 a 65 anos, importante. Estamos falando de público adulto, não de terceira idade, né? E também público infantil, de 7 a 17 anos, foram incluídos. O que foi considerado, então, como morte súbita? Tá? Até fiz algumas traduções aqui para eu não pecar no conteúdo. As mortes foram classificadas como morte súbita se a morte ocorreu dentro de 1 hora do início dos sintomas, em casos de testemunhados, se alguém, né, acompanhou, e dentro de 24 horas após o último visto
vivo em caso de não testemunhados. Então, caso a pessoa tenha sido encontrada morta após até dentro de 24 horas, né, e ninguém viu o que aconteceu, ela foi relacionada com uma morte súbita relacionada à prática do esporte. Bem, o que foi considerado como aí, categorias, né? Foram criadas duas categorias, a categoria morte por doença cardíaca, né, onde se existia uma anormalidade diretamente relacionada ao sistema cardiovascular, e as mortes não cardíacas, que eram todas que não estavam relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, duas categorias. Ainda foi definido três categorias quanto à prática de esportes. O esporte organizado, né, aquelas que têm registro de uma organização. O esporte que era regular, mas ele não era organizado. Então, esportes, né, prática de esportes normal, mas não dentro de um torneio, de um campeonato, enfim. E atividades de lazer, né? Atividade física não determinadas, enfim, atividades de lazer. Outra coisa importante, suicídio, homicídio, uso de drogas, né? Overdose, não foram incluídas aqui, foram excluídos esses dados. Então, eram realmente mortes súbitas relacionadas durante a prática esportiva. Importante, né? Então, todos os casos foram examinados por essa equipe médica forense, né, patologistas forenses, e os sujeitos ainda foram classificados quanto à idade, o sexo, a altura, peso, o histórico médico e algumas circunstâncias da morte. Ainda, vamos ver o que mais aqui, algumas definições importantes, né, a arritmia foi classificada dentro de critérios específicos, né, arritmia, morte por arritmia, doenças coronarianas, sempre que a lesão da coronariana fosse maior que 70%, morte relacionada à doença coronariana era quando existia uma evidência de placas que pudessem ter causado a ruptura ou a isquemia do miocárdio. Hipertrofia do ventrículo esquerdo, sempre que a parede do ventrículo fosse maior do que 15 milímetros. E ainda cardiomiopatias específicas seguiram padrões internacionais de classificação. Então, existem referências aqui quanto à classificação destas doenças, para saber qual era a doença específica. Aqui uma coisa importante que depois, lá no fim, eu quero trabalhar com você, falando sobre a incidência da morte. Sempre que se fala de incidência, se calcula uma taxa, né? Se pega a quantidade de mortes por um determinado número de pessoas. Aqui o número, que é o bem comum que se usa na literatura na área da saúde, baseado em 100 mil pessoas. Aqui, então, assim, a cada 100 mil participantes, a gente via quantas mortes aconteceram, certo? Importante que aqui o número de participantes, né, para se ter uma ideia dos participantes, foram utilizados dados do governo, né, estimativas do governo sobre a quantidade de pessoas praticantes no país durante esse período, certo? Então, a estatística é basicamente isso. O estudo aprovado pelo comitê e vamos aos resultados. Gente, vamos lá, presta atenção que é muito importante. Não esquece, te inscreve no canal então aí. No período 2006 a 2015, foram registradas 19.740 mortes, certo? Sendo que relacionadas a mortes súbitas no esporte foram apenas 216. Eu fiz um breve cálculo aqui. Então, dessas 19 mil, né, 7 mil não se enquadravam nos critérios, sobrando 12 mil. Então, destas 12 mil, 216 relacionadas ao esporte, ou seja, né, 1,7% dos casos de morte súbita nesta faixa etária, dos 7 até os 65 anos, ocorreram durante a prática de atividade física. Então, nós temos aí 98,3% de mortes súbitas que ocorreram fora da prática de esportivas. Tá? Em adultos, esse percentual fica em 1,6 e em crianças ele aumenta para 3,9, certo? Então, já começa aí a gente entender que a morte súbita acontece em larga escala, em vários momentos, e que às vezes chama atenção no esporte e não chama atenção, quem sabe, em outros momentos. Vamos continuar. Aqui um fluxograma bacana explicando como foram selecionados, e aqui chegando nos números finais. Mortes por adultos 201, crianças 15, né? Adultos dos 201, 136 por doença cardíaca e 61 por não cardíacas e 4 desconhecidas. E entre as crianças, 15 mortes, 11 por doenças cardíacas e 4 por não cardíacas.
Vamos ver os dados dos adultos, tá? Como falei, 68% das mortes dos adultos, as mortes súbitas, ocorreram por problema cardíaco, 30% não cardíaco e 2% desconhecido. 90% das mortes ocorrem entre homens. 71% ocorre com pessoas acima de 35 anos. Tá? 96% ocorreram durante a prática do esporte, nos eventos esportivos, né? 157 mortes, ou 78%, ocorreram testemunhadas, então, durante a presença de algumas pessoas. A doença coronariana foi a doença que mais teve a associação com essa morte, 45%. Tá? E entre as mortes não causadas por problema cardíaco, 19% ocorreram por afogamento, certo? Então, temos aí um primeiro parâmetro. Vamos lá. Aqui, a taxa de mortes. A taxa de morte que foi calculada a cada ano, então ela variou de 0,76 a 1,49. Isso dá uma média mais ou menos de 1,1 mortes por 100 mil pessoas por ano. Depois eu vou trazer esses dados na planilha aqui que eu montei para explicar um pouco melhor isso para você, certo? Lembre-se disso, uma morte para cada 100 mil. Bem, em relação às mortes dos adultos, né, relacionadas a problemas cardíacos, 3% tinham problemas de isquemia do coração, 3% tinham histórico de diabetes, 21% eram fumantes ou ex-fumantes, 18% tinham histórico de descompasso de colesterol, e 24% tinha histórico de hipertensão. Então, verifique aqui que só a hipertensão, fumantes e o colesterol, que são 3 fatores que muitas vezes a gente pode controlar, já estão fortemente associados ao histórico dessas pessoas que morreram com morte súbita. E a gente começa a pensar, será que nós estamos falando de morte súbita mesmo? Né? Será que a gente não tinha ali uma pequena possibilidade de prevenir e deixar de ser tão imprevista essa morte? Na tabela 1, nós temos alguns dados que a gente já falou, então a média de idade do pessoal de 44 anos. Aqui nós temos todas as mortes nessa coluna da esquerda, as cardíacas do meio e as não cardíacas na direita. Homem como sendo a grande maioria, acima de 35 anos. Aqui chama atenção, ó, o IMC das pessoas com morte cardíaca era de 30, dos não cardíacos de 27. Então, de novo, mostrando já um caminho que o excesso de peso pode ter uma associação maior a problemas cardíacos. As atividades esportivas, né? A grande maioria, né? Aqui, tanto as atividades esportiva organizada como regular e como tempo livre, teve um percentual parecido, um pouco mais as atividades organizadas. As doenças cardíacas, os esportes organizados representaram 60%, enquanto que as mortes não cardíacas foi 71%, porque aqui a gente tem bastante fatos ocorridos dentro do tempo livre, principalmente, como a gente viu, relacionados ao afogamento. E aqui, uns dados bem interessantes, olha só que louco isso aqui. Aqui nós temos alguns parâmetros da estrutura do coração, peso do coração, a parede, espessura da parede do ventrículo e outros parâmetros estruturais do coração. Quando se compara as mortes por doença cardíaca e por mortes não cardíacas, a gente vê que praticamente, olha só, todas as estruturas avaliadas tiveram valores superiores nas mortes cardíacas. Ou seja, esse coração já tinha indícios, já existia evidências de que esse coração não estava dentro dos parâmetros tão normais assim. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, que eu achei muito bacana o alerta que o artigo traz aqui. Tá? Quando a gente fala em arritmias, apenas 5% tinham um coração intacto, sem problema nenhum. 5% não, 5 pacientes. Tá? Quando a gente fala sobre os esportes, foi muito variado, vários esportes relataram a incidência de mortes. Tá? Aqui total de mortes em vermelhinho e as doenças cardíacas em azul. Eu marquei aqui as 5 com mais incidência. Então, no total, nós tivemos o futebol, academia, natação, bicicleta e corrida, né? E nas cardíacas só teve uma troca aqui também, o futebol, 15%, academia, 20%,
natação 13%, golfe 9% e corrida 18%. Então, muito variado, tá? Tudo que é tipo de esporte, basquete, cricket, squash, enfim, outros tantos esportes. Só marquei alguns na distribuição. Continuando ainda, deixa eu ver aqui, ainda, ó, as doenças relacionadas à morte cardíaca. 66% relacionada à doença coronariana e 19% relacionada à arritmia. Então, nós temos aí praticamente 85%, a grande maioria, com doença relacionada a esses dois aspectos da saúde do coração. Em relação às doenças, as mortes não relacionadas à doença cardíaca, né? Nós tivemos 61, dessas aqui a gente teve, ó, desses 39, ou seja, 64 foram por afogamento e 30% foram devido a traumas, né? Pela questão de acidentes com bicicleta ou de trânsito, né? Então, a gente pode ver que o afogamento tem um forte impacto aí, que ele entra dentro da turma da atividade física. Quando a gente vai para o corte das crianças, né? Nós tivemos apenas 15 casos, felizmente, e dessas aí, 87 ocorreram durante a prática esportiva, né? Durante o fato, né? Ainda 73 foram causadas por problemas cardíacos. Então, são crianças que já tinham algum histórico anterior de problema cardíaco, tá? Aqui a tabela com os dados das crianças, a grande maioria também meninos, aqui praticamente 14 dos 15, 33% com arritmia, 17% com cardiomiopatia hipertrófica e mais 17% aqui, mais 3 casos, com cardiomiografia do ventrículo direito. E aqui outros casos, né? O que mais? Futebol, natação e rugby foram os 3 mais prevalentes, né? 3 casos em cada, e era isso aí. Bem, vamos lá, vamos ver na discussão. A discussão tem uns aspectos bem bacanas que a gente precisa discutir aqui. Olha lá. Primeiro, né, gente, os casos de morte, apesar de a gente ter falado dessa palavra tantas vezes aqui, são bastante raros no esporte, né? E quando a gente vê isso em adulto, ele está fortemente relacionado a problemas cardíacos, em especial a doença coronariana, né? E arritmia, né? Então, a doença coronariana e a arritmia são os mais comuns, sendo que em jovens é mais comum ainda a arritmia. Vamos lá. O que mais? Aqui é importante, olha só. As mortes relacionadas ao esporte, eles evocam respostas emocionais e da mídia significativas. E aí a gente começa a questionar, até traduzir, a gente questiona sobre o benefício da atividade física. Veja bem, tá? Pô, o cara morreu fazendo atividade física deveria prevenir. E aí, aqui ele traz um dado, uma incidência, diz assim, ó, entre os atletas competitivos, a incidência, a taxa de incidência é de 6 a 9 mortes por milhões de competidores por ano. E aí eu vou trazer para vocês uma planilha que eu montei, tá? Então veja bem, eu quero primeiramente explicar que essa planilha aqui, os dados que eu trouxe de dados da internet de várias fontes, eu não consegui achar uma única fonte da IBGE, mas são dados nacionais, vindo de várias notícias, de sites confiáveis, mas eu não fui a fundo nessa informação. Então, pode ter pequenos equívocos nesses números, por conta da referência que eu trouxe, mas como eu queria trazer um dado bastante eclético e diferenciado, para você entender, para explicar o que é essa taxa de mortalidade, o que é essa incidência. Primeiro, explicar o seguinte, né? A incidência ela é calculada da seguinte forma: você pega o número de casos de mortes que ocorreram durante um ano em determinada doença, por exemplo, câncer. Foram 522 mil mortes. Isso aqui é referente ao ano de 2020 ou 21, tá? Às vezes era 20, às vezes 21. Você usa esse valor de morte e você faz assim, olha, 522 mil mortes num ano, numa população de 213 milhões no Brasil, é igual a, se eu tenho esse valor, um relacionado ao outro, 100 mil mortes é igual a X. Você faz uma regra de 3. Você faz uma regra de 3 para saber qual é a proporção de mortes que você teria por 100 mil pessoas, baseado na população do teu país, né? Então, vamos lá. Olha só, no Brasil, nós tivemos 522 mil mortes da população como um todo. Então, se eu fizer isso proporcionalmente a 100 mil, nós chegamos a uma taxa de morte de 245 mortes a cada 100 mil pessoas.
E aí nós vamos para o segundo item aqui, que é importante eu marcar, né, gente? Eu não sei como é feito esse estudo, eu vou até procurar se eu acho alguma coisa, mas mortes associadas ao sedentarismo, elas são numa taxa de 141 mortes por 100 mil, ou seja, a quantidade de mortes que se relaciona ao sedentarismo é enorme. Claro que o sedentarismo desencadeia outras doenças, doenças cardiovasculares, doenças relacionadas à hipertensão, diabetes. Então é meio complicado a gente fazer essa estimativa, mas de qualquer forma é um número que a gente tem que entender que o sedentarismo mata. E aí por isso que a gente briga tanto para tornar as pessoas ativas. Então lembre-se desse número, lembre-se o seguinte, porque olha só, a taxa de morte súbita desse estudo que eu estou apresentando para vocês é de uma pessoa para cada 100 mil. Então, assim, existe um risco de se morrer praticando esporte? Sim, existe. Um para cada 100 mil. E existe um risco de se morrer não fazendo nada, de 140 pessoas por 100 mil. Tá? Ainda, doenças cardiovasculares, 108, tabagismo, 76, câncer de mama, que só no grupo feminino, no Rio Grande do Sul, são 69 mortes por 100 mil. Mortes violentas, 22. Acidentes de motos entre os homens, quase 11 mortes para cada 100 mil. Acidente de carro, 5,5. Afogamento, 2,7. Olha só que dado louco. Olha isso aqui, gente. Engasgo de bebês com menos de um ano, com leite ou com comidinha, 2,6 casos de mortes por 100 mil. Acidentes no trabalho, 1,2. E aí a gente chega no valor do nosso estudo aqui, de uma morte por 100 mil. Você está entendendo que realmente uma morte, dentro de um contexto do esporte, ela realmente é rara? Então, acho que isso é fundamental que a gente entenda, né? Que o sedentarismo mata muito mais e que eu tenho outras coisas que podem acontecer. Mas, veja bem, voltando ao nosso artigo, aí nós entramos numa coisa muito bacana que esse artigo traz, né? Vamos lá, já vou chegar no ponto que ele está falando aqui. Nós temos 94% de mortes relacionadas problemas de mortes cardíacas, relacionadas ao problema cardíaco, né? E 60% acontecendo dentro de um esporte regular, organizado. E aí ele traz aqui da importância de nós termos treinamento de ressuscitação cardiorrespiratória, de nós termos os desfibriladores próximo das práticas. Existem países em que o desfibrilador existe em cada escola, que existe em cada ginásio, que é equipamento obrigatório. Então, eu não sei até que ponto seria possível se treinar as pessoas, mas é uma coisa que a gente discute toda hora. Em nossas disciplinas, a gente se preocupa em minimamente orientar nossos alunos a saber fazer um atendimento de primeiros socorros. Então, é uma área muito importante. Apesar de ser raro, né, algumas podem ser evitadas, né? Ainda, ele traz assim da variedade de esportes, né? Ele traz assim, dados da literatura mostrando que vários esportes, tanto os esportes com componentes dinâmicos como com componentes estáticos, causam a morte. Ainda, ele traz assim que a morte entre homens é de 2 a 25 vezes maior que entre as mulheres, uma atenção especial a este grupo, sendo que a doença coronariana é a grande vilã da história. Entre os jovens é a arritmia, né? Então é uma questão de se cuidar. Boa parte, olha só, boa parte das doenças com doença coronariana tinham com o coração já apresentando alguma normalidade. Então isso também é um aspecto muito importante. Então exames prévios são necessários para a gente poder ter uma melhor ideia do que está acontecendo. Olha só que legal esse texto que ele botou assim, ó. A combinação de uma alta prevalência de mortes relacionada à doença arterial coronariana, fatores de risco cardiovascular e a frequência relativamente alta de anormalidades estruturais levanta questões sobre o valor da triagem pré-participação. Tá ligado quando a gente faz aqueles exames prévios para ver se eu estou bem? As diretrizes atuais de triagem pré-participação para esportistas concentram em atletas jovens e são direcionadas à detecção de cardiopatias e canalopatias. Então, assim, o que ele levanta aqui? Que provavelmente este modelo de triagem não tem sido eficiente. E aí ele traz mais à frente a importância de quem sabe usar a ecografia como estratégia de prevenção, porque a ecografia poderia provavelmente identificar muito melhor todas essas anormalidades estruturais do coração,
que foram as causas principais desse estudo. E ele ainda traz uma referência aqui, trazendo a associação da morte cardíaca com a intensidade do esforço, que também é assunto para outro momento. Tá? Finalizando aqui ainda, né, a participação normalmente com pessoas mais velhas, né? Importante, pessoas com muitas vezes com baixo nível de atividade física, né? Já com um risco apresentado. Nós vimos os dados daqui mostrando que todos já tinham históricos de hipertensão, de outras doenças, então já existia um perfil que pode apresentar um risco maior, aumentado. E aí ele fala aqui, então, que quem sabe os questionários e o padrão eletrocardiograma é limitado, e quem sabe a ecografia possa ser mais apropriado para determinadas populações. E como limitação do estudo, né, ele coloca que o passado médico nem sempre é tão fácil de se retratar, né? As causas específicas da morte, por mais que se tente identificar, algumas não são possíveis, né? Ele fala da arritmia, que apesar de ter sido a causa principal, o que causou a arritmia muitas vezes também pode ter outra doença por trás, que é difícil de se identificar. E deixa eu ver o que mais. Bem, acho que é isso. E por último, então, como conclusão, ele traz assim: as mortes cardíacas relacionadas ao esporte são raras. Acho que para nós fechar aqui o assunto é o seguinte: é raro. Lembre-se desse número. Eu sempre gosto de usar alguns números para a gente memorizar e lembrar. A morte morte súbita no esporte acontece em 1 a cada 100 mil. Dado da Austrália, tudo bem. Não sabemos se no Brasil é assim? Não sabemos. Mas muito provavelmente as coisas sejam parecidas. Então, 1 a cada 100 mil. Enquanto que o sedentarismo mata 140 pessoas para cada 100 mil. Então, não é justificativo. Mas não basta também sair fazendo a moda louca sem ter nenhuma prevenção. Né? Veja bem, as mortes foram relacionadas em grande parte devido à doença arterial coronariana, né? Em adultos com cardiomiopatia e arritmia, né? Em indivíduos mais jovens. Então, nós temos um perfil principalmente em doenças coronarianas que poderiam ser evitadas, né? Boa parte. A maioria das mortes foi testemunhada, com isso apresenta uma importante oportunidade para melhorar os resultados por meio do incentivo ao treinamento de RCP da comunidade em clubes e maior disponibilidade de desfibriladores externos automáticos locais. Então, é aquele negócio, se eu sei que existe uma causa mais comum, né, que eu poderia, quem sabe, salvar algumas pessoas, a gente não sabe o quanto seria possível, então essa é a importância. E mostrando que uma triagem, uma prevenção via ecografia, exames de ecografia, quem sabe pudesse ser melhor. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então é isso, tá, gente? Um estudo diferente, um estudo bacana pra caramba, é um assunto polêmico que sempre gera um monte de discussão, mas a gente tem que olhar à luz dos fatos o que realmente pode e o que não pode acontecer. Certo, gente? Vou pedir mais uma vez, tá? Te inscreve aí, quero chegar nos meus 1000 inscritos. Comenta aqui o que você acha, se você tem uma história para me contar, e vamos trocando ideia, porque a ideia é a gente aprender com tudo isso. Certo? Um abraço a todo mundo, fiquem juntos aí e tudo de bom para vocês. Valeu!